tradição de viver e ser sustentado da pesca, à medida que Jesus Cristo sai à beira de uma praia, ali na Galileia, e ele vai operando maravilhas, e ele vai se revelando como esse Deus vivo, presente, o enviado, o Messias, o Filho de Deus. À medida que ele vai procedendo assim, esses homens e até mulheres também deixaram tudo para trás, para seguirem com ele, para estarem na sua presença, para receberem aquilo que ele tinha para instruí-los na verdade e para assim terem vida em comunhão com o Senhor. E nós bem sabemos que quando está se vivendo, aquele que já teve essa experiência sabe o quanto nós olhamos e observamos para todos os lados, lembramos dos nossos parentes, dos nossos pais, dos nossos irmãos, consanguíneos, lembramos dos amigos, lembramos dos vizinhos, desejamos compartilhar aquilo que recebemos. A palavra diz: dai de graça o que de graça recebeste. É graça, é favor imerecido. Nós não pagamos nada por isso, porque o preço foi pago com o sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Nós mesmos não pagamos nada por isso e recebemos esse favor da parte do Senhor, mesmo sem merecermos. E quando recebemos, não há como continuar sendo a mesma pessoa, não há como ficar estagnado como pessoa numa situação de ausência de um desenvolvimento, de crescimento e de maturidade. Não há como também não anelar, não desejar levar isso que é tão bom para todos aqueles que conhecemos. Se alguma vez, se em algum momento, alguém que já tenha tido essa experiência já não sente mais, já não tem prazer em compartilhar aquilo que você recebeu e que foi a coisa mais importante da sua vida, com certeza, no mínimo está havendo uma necessidade de uma restauração, ou olhe lá, se não até uma reconciliação com o Senhor. Porque, irmãos, quando nós recebemos e somos envolvidos pela ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, quando o Espírito Santo nos cerca por detrás, por diante, por todos os lados, quando Ele age sobre a nossa vida, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e nós assim passamos a ter um encontro com a pessoa de Jesus Cristo, quando Ele vem sobre nós e se revela o Deus vivo que Ele é, que Ele esteve sim na cruz do Calvário, morreu na cruz do Calvário, mas não permaneceu morto, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina, Ele é assunto ao céu, está à direita do Deus Pai, e hoje nós temos uma íntima comunhão com Ele por meio do Espírito Santo que veio sobre nós e que está em nós e que habita em nós. Não tem como ser um homem natural, uma mulher natural. O Espírito do Senhor, quando vem sobre nós passamos a ter experiências profundas com Ele. Não resta dúvida que não vai ser a minha experiência que vai fazer você tomar uma decisão, mas senão a ação do próprio Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Glória a Deus. Então, irmãos, nós bem sabemos que aquele que recebe a Jesus, ele tem o prazer e a satisfação em compartilhar. Pode até alguém dizer assim: esse sujeito é até muito arrogante, porque ele acha que o caminho da salvação, que a presença do Espírito Santo,
a intimidade com o próprio Deus, com o Senhor Jesus como Deus. Só Ele e algumas poucas pessoas que têm. Não, irmãos. Se fosse uma questão de arrogância, se fosse uma questão de soberba, se fosse uma questão de prepotência, pode ter certeza, nós estaremos guardando isso só para nós mesmos. Se fosse uma coisa que não houvesse um anelo, um desejo em compartilhar aquilo que recebemos, nós não compartilhávamos. Porque se é uma coisa tão boa, geralmente, muitas vezes, as pessoas tendem, quando encontram algo que é tão bom, elas tendem a querer guardar e até esconder para si. Mas não é uma questão de soberba, prepotência, arrogância, altivez, pelo contrário, é que o Espírito Santo de Deus, ele move os nossos corações. Assim como nós tivemos uma oportunidade de conhecer ao Senhor Jesus por meio da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós não queremos isso somente para nós queremos compartilhar a tantos quantos também necessitam sair do caminho das trevas para a luz do Senhor. Aleluia. É um prazer, é uma satisfação que tem na vida daquele que tem Jesus na sua vida, porque se não tiver esse prazer, tem algo errado. Se não tem essa satisfação de compartilhar o amor de Jesus que foi derramado sobre a sua vida, que começou essa obra, se consumou, na verdade, começou até antes, mas se consumou na cruz do Calvário, onde Ele mesmo se tornou sacrifício por nós, onde Ele mesmo, ali como cordeiro mudo, foi até um local como um matador, uma ovelha vai ao matador, e assim como foi já lido aqui, sobre a questão da Páscoa, aquela Páscoa que houve lá no Egito, no Antigo Testamento, como foi lido aqui nessa noite, essa Páscoa, ela já era uma tipologia daquilo que haveria de acontecer com a pessoa de Jesus Cristo. Lá foi sacrificado um cordeiro e foi colocado o sangue nos outeiros das casas. Onde estava o sangue do cordeiro, ali não houve morte. Aquele que é lavado e remido pelo sangue do cordeiro, que é Jesus, o cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, ele é purificado dos seus pecados e ele não mais permanece morto espiritualmente diante do Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, é uma coisa que necessariamente na vida de um crente, aquele que crê, aquele que confia no Senhor, necessariamente é preciso sim ter essa satisfação, porque se não há, procure rever seus conceitos, procure conversar com o Senhor, procure tratar esse assunto aí, para que volte a haver sim um novo cântico nos seus lábios, para que volte sim a existir a alegria do Senhor no seu coração, porque aquele que tem a alegria do Senhor, ele não cessa de falar do amor que da parte de Deus foi derramado sobre sua vida, mas que também extravasa do seu coração para o coração daquele que necessita ouvir essa palavra. Amém? A segunda coisa que eu quero trazer nessa noite é que o amor ao Senhor, ele é proporcionado ao perdão recebido. Nenhum de nós tivemos um encontro com Jesus sem haver perdão de pecados. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, é o que diz a palavra. A nossa natureza humana pecaminosa, que trazemos em nossos membros, ela até pode continuar enquanto estamos aqui na terra, mas a partir do momento que temos um encontro com a pessoa de Jesus Cristo, nós
que estávamos mortos em nossos delitos, separados de Deus pelos nossos pecados. E assim nós fomos reconciliados pelo Senhor, para hoje sim termos vida na sua presença e vida em abundância. Foi proporcionada essa oportunidade a todo aquele que crê e que recebe o senhorio de Jesus sobre sua vida, que permite e entrega o controle da sua vida nas mãos do Senhor, que possam dizer, até como o apóstolo Paulo dizia: não vivo eu, mas agora Cristo vive em mim. Que pode sim andar e viver nessa vida agora direcionado com uma sintonia com o Espírito Santo do Senhor. Então, irmãos, há um perdão, houve uma necessidade de um perdão, e esse perdão é mediante arrependimento de pecados. Onde não há arrependimento de pecado, não há perdão. E se não há perdão, se não houver uma manifestação do perdão, então ainda permanece nos delitos, nos pecados. Mas aquele que se arrepende dos seus pecados, que os confessa ao Senhor e que entrega a direção e o controle da sua vida nas mãos do Senhor, esse passa a ser bem-aventurado, porque os seus pecados são purificados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Esse texto que nós lemos fala de um momento de uma mulher que ela, sabendo que Jesus foi convidado a entrar na casa de um fariseu, e Jesus entra na casa daquele fariseu e assentou-se à mesa daquele fariseu, porque o fariseu, ele é um homem religioso. E aqui nós vamos ter um entendimento, uma compreensão, que não é a questão tão somente da religiosidade, não é a religiosidade que vai ser importante para as nossas vidas. Não resta dúvida que o religare, que é a ligação com o Senhor, o nosso espírito é ligado ao Espírito de Deus, não resta dúvida que isso é fundamental. Mas não é só a questão de desenvolver uma vida religiosa, onde se fazem muitas vezes até atividades para a igreja, vamos supor, que até mesmo se ora ao Senhor, louva ao Senhor, se prega no serviço à igreja do Senhor, que só pela rotina disso, só por fazer isso como uma forma de liturgia, só por desencargo também de consciência, nós não estamos vivendo o essencial e aquilo que é mais importante da parte do Senhor para as nossas vidas. Então, meus irmãos, aquele homem onde Jesus esteve ali era um fariseu, era um homem religioso, mas ele negligenciava em certos princípios, assim como tantos outros fariseus, que nas escrituras sagradas nós vamos ver Jesus refutar várias coisas deles. Porém, no versículo 37 diz: e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora. Quando fala pecadora, meus irmãos, é que é uma pessoa que pecava deliberadamente, que nem sequer se constrange quando comete uma coisa que é transgressão da vontade de Deus. Pecador por pecador, todos nós somos. Todos nós, em algum momento, estamos lá falhando dentro daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, dentro daquilo que é o propósito de Deus nos nossos relacionamentos para com o nosso próximo. Pecador, todos nós somos. Mas você tem a opção de ser um pecador deliberado, aquele que se entrega ao pecado, aquele que projeta o pecado na sua vida,
aquele que alimenta o pecado, que quer permanecer no estado de pecado. E você pode ser um pecador lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro, porém que tem o Espírito Santo que opera sobre a sua vida, e à medida que você permitir prevalecer o Espírito Santo sobre a carne, aí sim você vai estar vivendo uma mais íntima e profunda comunhão com o Senhor, porque a carne vai desfalecendo os prazeres, as paixões carnais desta vida, e o prazer e a satisfação de estar, de sentir e de viver intensamente a presença e o poder de Deus sobre a sua vida é quem passa a prevalecer. Então, meus irmãos, pecador por pecador todo mundo é, mas é porque aquela mulher, ela desenvolveu uma vida de pecados deliberados. Até um certo ponto, ela vinha aqui vivendo assim. Até o momento, mesmo como pecadora, mesmo como uma pessoa que talvez nem força tinha para parar de estar num estado pecaminoso na sua vida, ela, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, por que isso, irmãos? Porque, se você for, quem foi a Israel deve saber disso, lá é deserto, lá tem muito terreno pedregulhoso, você caminha na areia e com muitos pedregulhos. Naquela época, principalmente, os caminhos eram no meio mesmo da terra e com pedregulhos. Então, Jesus, ele andava, se deslocava de cidade em cidade, e quando ele chegava nos lugares, ele ali era uma prática comum de todo o povo, que até hoje ainda tem pessoas que são nômades e ainda vivem também caminhando pelo deserto lá. Quando essas pessoas chegavam na casa de alguém, era comum as pessoas se sentar assim meio que inclinado e colocar os pés assim para trás, e ali alguém colocar uma vasilha para colocar os pés na água, para aliviar as dores, porque caminhavam e aquilo tornava fazia com que os pés ficassem doloridos, até inchados. E aqui no texto diz que aquela mulher, entrou naquela casa, ela foi aos pés de Jesus, levando ali um vaso de alabastro, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a arrancar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com o unguento. Ora, é uma atitude que poucas pessoas teriam coragem de fazer. A própria palavra nos mostra que não só que essa mulher aqui ainda não tinha alcançado nada diante de Jesus, porque a própria palavra vai falar que até mesmo em relação àqueles que às vezes alcançam muitas coisas diante de Jesus, como teve a cura dos 10 leprosos, que 9 foram embora e só um voltou para agradecer, quanto mais alguém que ainda nem sequer recebeu nenhum tipo de benefício da parte da pessoa de Jesus Cristo para com a sua vida, mas ela creu na pessoa de Jesus Cristo ali. E aí, quando ela chega até a ele, traz essa tamanha manifestação, é porque já estava acontecendo no seu coração uma ação da parte do Senhor, onde ela já estava compreendendo a pessoa de Jesus Cristo, onde ela já estava, sim, experimentando algo do sobrenatural da parte de Deus, mas que ainda não era uma coisa totalmente declarada da parte do Senhor Jesus para com ela. Pelo contrário,
tão somente em ouvir falar, em crer, em conhecer e saber que ele era o Filho de Deus, o Messias, e crer que ele verdadeiramente era o Messias, ela vai e procura a pessoa de Jesus e pratica todos esses atos aqui para com Jesus. Agora, o que é interessante? É o juízo de valor que foi feito sobre essa mulher e o juízo de valor que foi feito sobre a pessoa de Jesus Cristo. Porque diz a palavra, versículo 39, que quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Tem uma história que o povo conta, que todo mundo aqui deve conhecer, que é do Ceará, sobre o seu Lunga, lá do Juazeiro do Norte. Diz que o seu Lunga avisaram a ele que ele tinha roubado uma coisa dele. E avisaram para ele que se ele fosse lá na mãe de Ná, a mãe de Ná ia dizer quem foi que roubou. Aí dizem, isso é uma história criada, né? Mas dentro do perfil de cada um. Dizem que ele foi até lá, bateu na porta, e a mãe de Ná perguntou: quem é? Aí disse: essa mulher sabe de nada, se ela não sabe, nem quem está batendo na porta vai saber quem roubou ele. É mais ou menos o que o fariseu estava pensando aqui acerca de Jesus. Porque no pensamento dele, Jesus estava ali permitindo que aquela mulher pecadora estivesse lavando os seus pés. Mas ele não tinha ideia de quem era aquela mulher no pensamento dele. E na verdade, Jesus, na sua onisciência, ele não só sabia quem era aquela mulher, como ele já sabia o que era que o fariseu estava pensando e julgando sobre a pessoa dele e sobre a pessoa daquela mulher. E aí, meus irmãos, nessa hora, quando ele pensa nisso, Jesus responde e diz: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outros 50. Não tendo eles o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? E é interessante a resposta aqui do fariseu. Ele aqui foi coerente. E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Meus irmãos, existem pessoas que até acham que jamais vai haver uma válvula de escape para suas vidas, por uma vida de tamanhas práticas, de enorme número de práticas, de pecados, inclusive de pecados que repercutem até socialmente também. Não é questão de pecadinho nem pecador, porque tem pecado que você resolve ali, é uma coisa só entre você e o Senhor, mas tem coisas que vem à tona e repercute até perante a sociedade, gera até escândalo na sociedade e às vezes até faz com que se torne pedra de tropeço na vida do outro. Então, nesse contexto aqui, nós podemos ver que ele, quando vai falar sobre a situação de um ou de outro, um devia 500, o outro devia tão somente 50, ele vai afirmar corretamente que quando os dois foram perdoados por Jesus ao mesmo tempo, aquele que seria o mais perdoado,
seria exatamente aquele que tinha uma dívida maior. Existem pessoas